todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, hoje é quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Eu queria primeiramente agradecer as diversas mensagens que eu recebi de melhoras, né? Como vocês podem ver, eu ainda tô meio esquisita, eu tô com alguma virose aí que com certeza não é Covid, né? E já tô medicada, já tomei minhas homeopatias e tal, mas ontem eu tava com uma enxaqueca assim muito forte, né? Hoje eu já tô bem melhor, mas eu acredito que eu só vou tá 100% talvez lá para sexta-feira, né? Porque os vírus eles têm um ciclo, né? Que a gente tem que respeitar, né? Ainda mais eu que não tomo medicação alopática, salvo uma necessidade muito grande. Eu tenho um ciclo de cura que acaba sendo um pouco mais longo por causa das minhas medicações homeopáticas e antroposóficas, tá? Queria agradecer a vocês todos, dar um beijo muito grande para todos que me escreveram, para todos que oraram por mim, para que eu melhorasse, tá bom? Muito obrigada. Então, gente, começamos com a nossa lição do dia, que é Eu inventei o mundo que vejo, né? Então, ontem a gente disse, eu não sou vítima do mundo que vejo, e hoje declaramos, eu inventei o mundo que vejo, eu inventei o mundo que vejo, né? Então, como é isso? A chave dessa lição, no meu ponto de vista, a chave da prática dessa lição é esse verbo inventei, né? Jesus não diz, eu criei o mundo que eu vejo, não, porque a criação, ela pertence ao reino do conhecimento, ao reino dos céus. Então, aqui no metaverso, aqui na terceira dimensão, aqui nessa grande ilusão de separação, nós inventamos histórias, nós inventamos personagens, né? Inventamos. Nada aqui é real, nada, absolutamente nada aqui é real, né? O que a gente pode no máximo fazer para melhorar as nossas vidas é trazer projeções do que é real, projeções do que há no reino dos céus para esse metaverso. Então, o que é a projeção do amor verdadeiro? É o perdão. O que é a projeção do conhecimento? É a percepção verdadeira, né? Então, eu inventei o mundo que eu vejo, né? E aí Jesus fala assim, não és vítima do mundo que vês, pois o inventaste. Podes desistir dele com a mesma facilidade com que o inventaste. Tu o verás ou não, conforme desejares. Enquanto o quiseres, tu o verás. Quando não mais o quiseres, ele não mais estará lá para que o vejas, né? E aí ele vai falar que essa ideia, ela vai se aplicar, e ontem a gente acabou não comentando, porque eu fiz um vídeo mais rápido, né? Essa ideia, ela vai se aplicar tanto aquilo que está acontecendo do lado de fora, quanto aquilo que está acontecendo dentro da minha mente, né? E existe uma maneira de eu parar de inventar coisas aqui. É eu me conectar com o meu Criador. É eu me unir ao meu Pai. É eu abrir o meu chakra da coroa para receber essa conexão com o Pai, né? Eu hoje pela manhã, eu tava vendo, hoje pela manhã ou ontem à noite, não me lembro, eu tava vendo um post no Instagram da Diana Cooper, aquela autora que eu li vários trechos do livro dela para vocês aqui ano passado, As Chaves da Ascensão, acho que é Chaves da Ascensão, né? E ela colocou um post hoje que eu achei sensacional. Eu já tinha visto isso, já tinha lido isso em algum outro lugar, mas não me lembrava. E hoje, vendo o post dela, eu me lembrei, né? Ela diz que quando a gente tá com o nosso chakra da coroa aberto, né? Que fica aqui em cima, o nosso chakra da coroa, é como se ele fosse um CD, né? Que fica aqui em cima, no topo da nossa cabeça, e que quando se abre, ele se abre num formato de lótus, flor de lótus, que é
o que os hindus chamam de o lótus das 1000 pétalas. Ele se abre em formato de uma flor de lótus, né? E, muito bem, então quando a gente abre esse chakra, começa a entrar pelo nosso chakra a luz dourada da consciência crística, né? Lembram que eu falei para vocês, para quando fizessem a meditação que está aqui no canal, o vídeo chamado Meditação de um Curso em Milagres, para que vocês pedissem e imaginassem que a luz dourada da consciência crística estaria descendo e entrando pelo canal do chakra da coroa de vocês, né? E esse canal, ele tem ligação com a nossa coluna vertebral e ele vai lá até embaixo, no nosso chakra da raiz, lá no ossinho do cóccix, né? Então o ideal é que do nosso chakra da raiz possam sair raízes profundas, nos conectando com a terra, para que a gente possa ter uma existência segura, né? E que do chakra da coroa, no chakra da coroa nós estejamos recebendo esse influxo de luz da consciência crística, dessa luz dourada líquida de 5ª dimensão. Então é isso que a gente visualiza durante a nossa meditação e é isso que nos vai trazer os atributos de Deus para as nossas vidas, a sabedoria, a harmonia, o amor, a vida, a provisão infinita, a alegria, né? Enfim, e ela diz que quando a gente consegue fazer essa abertura do chakra, né, e ficar com esse chakra vibrando já inicialmente numa 5ª dimensão, que isso é visto, olha que barato, que isso é visto pelos sensitivos como um halo dourado em cima da nossa cabeça. Então, o que é esse halo dourado, meus queridos, minhas queridas? Senão a auréola dos santos, que a Igreja Católica mostra, né, nos quadros dos santos. Então, o que são esses santos, esses homens santos, senão esses homens que se realizaram na consciência de 5ª dimensão e que estão reconectados com a luz da consciência crística, que é a verdadeira natureza de cada um de nós. Não apenas dele, o nosso mestre, o nosso irmão mais velho, o nosso querido e amado mestre Jesus Cristo. Mas todos nós temos o potencial para a gente alcançar, né, essa reconexão. E como a gente consegue isso? Praticando as lições, meditando, orando, né? Dedicando o nosso dia a Deus, dedicando as nossas vidas a Deus, né? E nada pode ser maior do que isso, né? É isso que Jesus nos ensina em Um Curso em Milagres. E é isso que eu digo para vocês, nada pode ser maior, nenhum objetivo pode ser maior nas nossas vidas do que a gente reencontrar essa nossa conexão com Deus. Não que ela tenha sido perdida, porque ela não foi. E aí nós voltamos ao princípio da expiação, né? A separação nunca ocorreu, ela foi apenas um sonho ruim, né? Mas a gente precisa despertar desse sonho, né? E a gente precisa colocar as nossas vidas, reestabelecer as prioridades nas nossas vidas. Não que nós não vamos buscar os nossos objetivos materiais, não é isso, de jeito nenhum. Mas a gente não vai colocar os nossos objetivos materiais acima do nosso objetivo de ascensão para essa consciência de 5ª dimensão, tá bom? E nesse sentido eu achei lindo o que ela falou. Então, daqui a pouco vocês vão estar se olhando no espelho e vendo uma auréola aí em cima, né? Aí você vai falar assim pra mim, não, já que eu tô muito longe disso. Tá bom, eu também tô muito longe disso. Mas, efetivamente, se nós pudermos fazer um pouquinho a cada dia, né? Se a gente puder adicionar um pouquinho de consciência crística a cada dia nas nossas vidas, daqui a pouco a gente já tá de auréola, né? Ah, já que isso quer dizer que a gente vai virar santo? Acho que sim, né? Acho que nós vamos tornar a nossa pegada sobre esse planeta Terra bem mais leve, né? E vamos sim
está contribuindo para o despertar dos nossos irmãos, que resolveram dormir um pouco mais. A gente despertou um pouco antes, né? E aí os nossos irmãos, através do nosso exemplo, se assim eles o desejarem, quando eles desejarem, né? Eles vão ter o nosso exemplo como inspiração a respeito das escolhas que podem ser feitas, tá bom? Então, eu inventei o mundo que eu vejo. E aí ele pede a prática. Eu inventei essa situação tal como a vejo. Eu inventei essa situação tal como a vejo, né? Então, eu particularmente estou vivendo uma situação hoje e eu mentalizei. Eu inventei essa situação tal como a vejo. Eu inventei. Eu dei realidade a essa situação através dos meus pensamentos e da força da minha mente, né? Então, eu inventei a minha infância tal como a vejo, né? Eu inventei essa pessoa tal como a vejo, né? Bom? Muito bem. Então, tá bom, meus queridos. Então, a gente vai passar para a leitura do texto A Year of Miracles, um ano de milagres, reflexão do dia de número 32 da Marianne Williamson. As células do meu corpo estão inundadas com a luz. Olha que lindo, né? Então, essa oração de hoje eu vou pedir a vocês para copiarem, tá? Eu vou falar quando eu começar a ler a oração. Então, o texto diz assim: o meu corpo é uma dádiva que me permite assentar a minha jornada espiritual dentro da ilusão do tempo e do espaço, tá? Então, a ilusão do tempo e do espaço é a percepção de terceira dimensão. A ilusão do tempo e do espaço é esse metaverso, né? No qual nós temos o nosso avatar de jogo, que é o nosso corpo, né? E por que o corpo adoece? O corpo adoece porque a mente está falhando em se conectar com o Criador, né? O corpo adoece porque nós estamos falhando em nos conectar com a luz do Criador, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive esse mal-estar aqui que eu tô passando. Eu sei exatamente o porquê. Porque no domingo eu fui numa festa de aniversário, eu contei isso pra vocês ontem, e eu comi bolo, né? Com Nutella, com brigadeiro, com creme, com farinha de trigo. E aí o que aconteceu? O meu corpo já não tolera mais o glúten e a lactose. Aí o meu sistema imunológico entrou em depressão. E aí eu adoeci, né? E como é que eu sei disso? Eu perguntei pro meu corpo ontem o que tinha acontecido e ele me explicou, né? Então eu vou levar um tempinho aí até eu me livrar dessas substâncias que hoje o meu corpo entende como toxinas, como sendo toxinas para ele, né? O meu corpo não é a minha realidade última, nem a minha verdadeira identidade. Eu uso o corpo da forma como ele foi criado para ser usado, como um receptáculo através do qual eu posso expressar o meu amor, né? Viemos para cá para sermos um amor na forma, não é isso? Eu protejo o meu corpo dos ataques da modernidade, dos pensamentos de medo, desde os pensamentos de medo até os contaminantes do ambiente físico. Eu faço isso infundindo o meu corpo com a luz do divino, vendo com o meu olho interior o Espírito de Deus que se derrama em cada célula, né? Então eu vou fechar os meus olhos e eu vou visualizar na hora da meditação que essa luz dourada da consciência crística está entrando em cada célula do meu corpo, né? E se você não tiver nunca visto uma célula, eu sugiro a você que vá no Google, você bota célula e clica em imagens e você vai ver várias células. Claro que o nosso corpo
Nós temos células bem diferenciadas e bem especializadas dependendo de cada tecido, né? Então, por exemplo, os meus neurônios do meu tecido cerebral, eles são bem diferentes das células da minha epiderme, que são bem diferentes das células dos meus ossos, que são os osteoblastos, né? Que são bem diferentes das células do meu fígado, que são as ilhotas de Langerhans, né? E por aí vai. São bem diferentes das minhas células musculares, né? Lembrando que o nosso coração, ele é um músculo, então ele é composto de células musculares. Mas você pode ir lá e olhar uma visão geral de uma célula, né? Pode ser uma célula bem comum, como a célula epitelial, né? E aí você vai ter uma ideia na hora de visualizar essa luz dourada entrando em cada uma das suas células, tá? Outra forma de a gente permitir que a luz do Criador entre nas nossas células, que eu já falei para vocês aqui várias vezes nas lições do ano passado, é a gente respirar. E nesse sentido, a prática dos pranayamas, que são as respirações yogis, elas são maravilhosas para infundirem os nossos corpos de força, de jovialidade, de vitalidade, né? Hoje eu vou fazer meu pranayama longo da arte de viver, que eu não fiz ontem porque eu não tinha condição de tão mal que eu estava passando, né? Mas enfim, vocês vão ver como eu vou estar bem melhor amanhã, tá bom? Muito bem. Aí a oração, olha que bonita essa oração para os nossos corpos, tá? Eu vou falar e depois eu repito devagarzinho para vocês poderem copiar. Querido Deus, eu dedico o meu corpo a você. Derrame sobre ele o seu espírito. Proteja-o das forças do medo e use-o para os seus propósitos. Torne o meu corpo em algo sagrado. E assim é. Amém. Então aqui nós temos uma belíssima oração fundamentada nos ensinamentos de Um Curso em Milagres para o seu corpo. Então, se você estiver com algum problema de doença física, como eu estou hoje, reze, ore todos os dias, escreva lá no seu caderninho essa belíssima oração, tá? De Marianne Williamson. Então, vamos lá. Querido Deus, eu dedico a você o meu corpo. Derrame sobre ele o seu espírito. Proteja-o das forças do medo e use-o para os seus propósitos. Torne o meu corpo algo sagrado. E assim é. Amém. Ah, é muito bonito, né? Muito bem. Meus queridos, então agora a gente tem a finalização da leitura do nosso livro Pais e Filhos, tá? Antes de ler a conclusão do livro, ele tem uma conclusão que é bem curtinha, mas eu não vou ler essa conclusão hoje, tá? Porque eu quero ler o texto seguinte, que é um anexo, que é um apêndice, que é um texto que ele escreveu chamado Perdoar o Abusador, a nossa única esperança. Esse é um texto muito forte, tá? E ele vai explicar de onde vem esse texto, e eu vou ler esse texto inteiro, tá? E aí amanhã a gente conclui o livro e vê o que a gente vai fazer depois. Faz alguns anos que a doutora Louise Einhorn, professora de comunicação da Universidade do Estado de Nova York, em Binghamton, me pediu que contribuísse com o seu livro O Perdão e o Abuso Infantil. Você perdoaria? O livro tem a estrutura de um girassol, de O Girassol, da obra O Girassol de Simon Wiesenthal, que apresenta as experiências do famoso sobrevivente dos campos de concentração e dos perseguidores nazistas, que era incapaz de perdoar a um jovem soldado alemão. Em qualquer caso, o núcleo do livro consiste numa série de respostas de diversas figuras mundiais que descrevem como elas teriam respondido
ao terem estado nessa situação, né? Perseguição nazista, holocausto, enfim. Vida no campo de concentração, né? O livro da doutora Lois lida com o seu próprio abuso infantil, quer dizer, a doutora Lois, ela mesma passou por um processo de abuso infantil, que excede em muito em crueldade e perversão a qualquer outro relato que eu tenha lido ou ouvido, né? Então foi uma história aí barra pesada. Eu não li o livro dela, tá? Só para vocês saberem. O livro acaba de ser publicado e eu aqui incluo a minha resposta, que é uma entre 53. Então, são 53 textos de 53 pessoas diferentes respondendo a essa pergunta. O perdão e o abuso infantil, você perdoaria? Lembrando, gente, que o abuso sexual, ele é uma forma extrema de abuso infantil. Mas que os abusos infantis, eles podem ser de natureza verbal, mental, emocional, psicológica, vão dar origem todos, né, a abusos psicológicos, e que nós, em maior ou menor medida, somos vítimas de abusos infantis. E de alguma forma também, em maior ou menor medida, abusamos dos nossos filhos. Por quê? Porque quem abusa é o ego. Nós abusamos dos outros a partir das nossas programações egóicas. E todos nós, em maior ou menor medida, estamos no ego. Concordam? Então, nós estamos o tempo inteiro ensinando e aprendendo. Nós estamos o tempo inteiro abusando e sendo abusados. Isso é uma realidade, em maior ou menor medida, tá? E isso não é pra gente ficar envergonhado, nem porque passou, nem porque tá fazendo com o próximo. Não é pra ficar chateado, é pra tomar consciência, é pra fazer o que o nosso Mestre Jesus Cristo nos diz. Tá? O que é isso? O que ele nos diz? Ele nos diz que nós temos que olhar para o ego, segurando nas mãos dele, Jesus, e nas mãos do Divino Espírito Santo, e jogar luz sobre o ego. Quando nós estamos feridos, nós ferimos os outros, né? A ferida relacionada ao abuso sexual, ela é a ferida da traição, nomeadamente, que é a penúltima ferida que a gente vai ver. A gente vai lá ver estaremos vendo em setembro e outubro, olhando a ferida da traição, tá? Por que é a ferida da traição? Porque o abuso sexual infantil, ele ocorre quando um adulto resolve utilizar a criança como se fosse um objeto para a satisfação dos seus próprios prazeres, tá? Então é uma relação utilitarista especial, no sentido de um curso em milagres, ao extremo, né? E esse é um assunto que as pessoas relutam, sobre o qual as pessoas relutam em falar, tá? Mas pesquisas feitas fora do país, né, dão conta, gente, de que em média 30-40% das crianças vão passar por algum tipo de abuso sexual ao longo da sua vida, tá? E um abuso sexual pode ser simplesmente você ter um pai que se veste de uma maneira inadequada na frente da criança. Para a criança, isso é um abuso sexual, tá? Esse é um tema vasto, é um tema polêmico, é um tema com o qual a gente tem que ter bastante cuidado quando falar, né? Mas é um tema que precisa ser trazido à luz, porque se não for trazido à luz, nunca terá um espaço de cura dentro das nossas psiques, tá bom? Muito bem. Aí ele vai falar aqui como achar o livro, mas isso não importa, tá?
Então o texto chama-se Perdoar o Abusador. Então eu vou querer que vocês escutem esse texto pensando em naquela pessoa que tiver sido uma figura abusadora na sua vida. Ah, Jaque, graças a Deus eu não passei por abuso sexual. Que bênção, que maravilha. Então você vai se lembrar da pessoa da sua infância, um avô, uma avó, pai, mãe, um irmão mais velho, que tenham representado para você um sério abuso infantil, tá? E aí você vai ouvir a leitura desse texto, que é, diga-se de passagem, maravilhoso, tá? É longo e a gente vai ler ele todo se Deus quiser. Perdoar o abusador. Vivendo neste mundo é difícil ignorar os feitos brutais sobre os quais Robert Burns denomina a falta de humanidade do homem em relação ao homem. Os sinais sempre estiveram conosco, desde a brutalidade da Roma antiga até os modernos holocaustos da Alemanha nazista, do sudoeste asiático, de Ruanda e da Bósnia, desde as torturas cometidas em nome dos ideais políticos e religiosos, até os relatos demasiado comuns de abuso e tortura de crianças, como os que temos no vívido retrato que Louise Einhorn, a autora do livro, né, faz da sua vida no seu próprio campo de concentração psicológica, né? Por que ela vivia num campo de concentração psicológico? Porque ela vivia num lar onde o abusador morava com ela, né? E cuidava dela, né? Esse aqui é o nó que dá na cabeça da criança, né? O abusador normalmente é aquela pessoa que dá de comer a criança, né? É aquela pessoa que veste a criança, alimenta a criança, leva a criança para a escola, né? Como dar sentido a isto é um dos maiores desafios para qualquer observador da condição humana. É verdade que parece ser uma condição particularmente própria dos seres humanos. Os animais matam, mas quase sempre por necessidade física e não por uma necessidade psicológica de um sádico cruel cuja intenção é produzir dano ao outro e frequentemente com brutalidade. É um fato biológico que todos os seres vivos devem se alimentar de fontes externas para satisfazer as suas necessidades de sobrevivência, entre as quais se incluem o alimento, a água, o oxigênio, o dióxido de carbono, quer dizer, no caso das plantas, né? A luz, etc. Também é um fato psicológico que os seres humanos têm uma forte necessidade de projetar sobre os outros a escuridão do ódio inconsciente que abrigam em si mesmos, tá? E aí aqui é que tá a chave pra gente compreender o abusador, tá? É essa projeção da própria escuridão dele. Ele não dá conta da própria escuridão, então ele tem que projetar em alguém, tá? Essa dinâmica crucial dá como resultado uma condição na qual acreditam e depois experimentam que são capazes de escaparem magicamente da dor dessa culpa ou ódio, atacando os outros, verbalmente, condutualmente, né, quer dizer, nos atos, em seus pensamentos ou numa combinação dos anteriores. Essas forças escuras de ódio, enterradas dentro de todos nós, podem ser reduzidas à nossa necessidade de sobreviver, física e psicologicamente. Uma necessidade carregada de culpa, que, em último termo, é a expressão do princípio que diz assim: alguém deve perder para que eu possa ganhar. Que princípio é esse? É o princípio do jogo de soma zero do elo. Lembram?
Ele está aqui, inicialmente, estabelecendo um referencial teórico dentro do sistema de pensamento do ego, para a gente poder compreender como funciona a mente do abusador, tá? E aí a gente vai ter que se lembrar que nós vamos precisar compreender não apenas a mente do abusador, mas a mente daquele que é abusado. Porque chega uma hora em que esses dois indivíduos se encontram. Para existir um indivíduo que abusa, é necessário que exista um indivíduo que é abusado. Para existir um indivíduo que é abusado, é necessário que exista um abusador. Tá bom? Esta tendência demasiado humana de encontrar prazer, satisfação e lucros às expensas, às custas do outro, percorre como um fio ensanguentado ao longo da nossa história, tanto da história social quanto da história individual da humanidade. O fato claro de que uma desalmada minoria vive isso de maneira patente não retira o fato de que estas mesmas tendências estão presentes em todos nós. Todos nós temos o potencial para. Como assim? Potencial para matar, potencial para abusar, potencial para roubar, potencial para sermos um déspota. A diferença é, eu vou botar esse potencial em prática ou não? Eu vou colocar esse potencial em prática ou não? Se a oportunidade surgir, colocarei-o em prática? E aí ele vem e traz o que, na minha opinião, é o diferencial do trabalho desse homem. Ele junta isso com a psicanálise. E ele vai falar das descobertas do grande mestre Sigmund Freud, o pai da psicanálise. O estudo sistemático por parte de Freud da dinâmica da projeção, através da qual vemos fora o que consideramos inaceitável dentro, nos ajuda a entender que este fenômeno de ódio projetado opera no inconsciente de todos nós. Um curso em milagres, um sistema de pensamento espiritual contemporâneo que foi construído sobre as intuições psicodinâmicas de Freud, nos oferece uma perspectiva espiritual que faz plena justiça à nossa experiência física e psicológica no mundo, afirmando ao mesmo tempo a nossa identidade com I maiúscula como espírito, o verdadeiro ser que transcende completamente este mundo material, como o faz, obviamente, o nosso Criador com C maiúscula, transcendendo o mundo dualista e ilusório de bem e mal, vítima e algoz, vida e morte, tá? Então eu não diria que ele aqui, eu não sei se isso aqui foi bem o que ele quis dizer, se houve algum equívoco, né? Um curso em milagres, ele vai se aproveitar muito das descobertas que Freud fez lá, quando ele cria a teoria psicanalítica, né? Pra gente poder entender, né? Que é o que Jesus diz, que ele tem que encontrar a gente onde a gente tá. Não é isso? Não foi isso que a gente aprendeu? Não é? Muito bem. Um curso em milagres ensina que a projeção dá lugar à percepção. Estudamos isso durante 365 dias no ano passado, não foi? Que o mundo é a imagem externa de uma condição interna. Portanto, as nossas percepções de uma situação externa revelam aqueles pensamentos que desejamos negar nas nossas mentes. Não é demais comentar que, por exemplo, acusar alguém de ser um pecador porque cometeu uma violação não significa
que eu esteja me acusando a mim mesmo dessa forma de violação específica, né? Então, por exemplo, eu sou ali super certinha, então eu acuso o meu vizinho de não pagar os impostos dele. Então eu fiquei sabendo que o meu vizinho não paga os impostos dele e aquilo me incomoda profundamente. Como assim ele não paga os impostos dele? Eu pago os meus. Então como seria essa projeção? Se está me incomodando, tá? Se está me incomodando, então é porque de alguma maneira eu estou faltando em alguma outra área da minha vida em cumprir com as minhas obrigações que me são devidas, tá bom? Por isso que está me incomodando. Do contrário, eu ia pensar assim: bom, fiquei sabendo que o meu vizinho não paga os impostos dele. Isso é a história dele, eu não tenho nada a ver com isso. É a história dele com a prefeitura, é a história dele com o Detran, é a história dele com o imposto de renda, problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Entretanto, o significado de um ato tão agressivo, sem dúvida, também está em mim. Essa necessidade que sinto às vezes de dominar o outro através da pura força de vontade ou da força física para satisfazer os meus desejos, sem que eu me importe com a outra pessoa, mas sim apenas comigo mesmo. Eu acabei nesse momento de descobrir que eu abuso da minha gatinha. Por quê? Porque ela não gosta de carinho, mas eu vou atrás dela, eu pego ela, eu aperto ela, eu abraço ela e eu encho ela de beijo. Aí ela fica pé da vida e sai correndo. Hoje eu já fiz isso. Então, olha, eu estou abusando da minha gatinha Lilith. É mole? Porque o Aslinho, né, gente? O Aslan, ele tá sempre comigo, né? Então, não tem erro. Ele tá sempre agarrado comigo, né? Muito bem. Uma vez mais, essa tendência pode não ser tão extrema ou tão violenta na sua expressão como no caso da violação sexual. Mas em todo caso existe em cada um de nós. E essa nossa culpa, e é nossa culpa por esse desejo, aqui encontra o seu bode expiatório naqueles que sim chegam a cometer uma violação. O seu pecado, entre aspas, patente, serve para saciar de maneira muito conveniente esta necessidade de encontrar um objeto adequado onde projetar, escurecendo o fato da nossa unidade comum como filhos da carne e como filhos do espírito. Em palavras de Harry Stack Sullivan, o fundador da Escola de Psiquiatria Interpessoal, todos somos simplesmente humanos, muito mais do que qualquer outra coisa. Infelizmente, ser simplesmente humanos implica não apenas a capacidade de realizar as nossas mais elevadas aspirações de amor e unidade, mas também as mais baixas. A declaração de Sullivan continua assim: que sejamos felizes e tenhamos êxito, ou infelizes e com transtornos mentais, ou qualquer outra situação. O desafio para nós é que a nossa humanidade comum, tanto para o bem quanto para o mal, nem sempre é aparente de maneira imediata. Em meados de sua adolescência, Anna Freud, filha de Freud, que deu continuidade ao trabalho dele, deu um passeio com o seu famoso pai. E ao passar ao lado de algumas lindas casas vienenses, Freud disse à sua filha: "Você vê essas casas tão lindas com suas lindas fachadas? As coisas não são necessariamente tão lindas por trás das fachadas." E o mesmo ocorre também com os seres humanos. Alguém poderia colocar todos os seres humanos à referência de Freud, uma adição que o pai da psicanálise teria aprovado, quase com total segurança, sendo tão consciente das forças escuras que espreitam dentro de todos os membros da nossa espécie. Então, do que o Freud estava falando aí? Que quando nós somos olhados de perto,
a coisa não é tão bonita assim. Aquela família bonita lá, o comercial de margarina, não é? Do comercial de margarina que a gente vê, aquela família lá olhada de perto, ela tem uma série de questões, não é? Né? E quem tá habituado a trabalhar com pessoas sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, quando a gente vai olhar ali de perto, o que era muito brilhante na fachada, muito lindo, haverá coisas obscuras ali por trás. E como é que a gente resolve isso, gente? Olhando para isso. É o único jeito, é saindo da negação, tá? Para tomar plena consciência da nossa totalidade inerente como criação espiritual de Deus, devemos estar dispostos a perdoar, no sentido de olhar primeiramente o ódio externo, a projeção do ódio dentro de nós, e depois, além dele, além do ódio, o amor que nos une verdadeiramente a todos num único ser. Sem este último passo, estamos condenados ao que Freud denominou compulsão de repetição. É o disco quebrado, tá? Lá, ué, repetindo. Ué, o disco arranhado, né? Ué, vai e volta. Neste caso, estando obrigados como espécie, a repetir interminavelmente o ciclo de culpa e ódio, de autodesprezo e abuso, de temor e ataque, a crueldade que tão notoriamente caracterizou a nossa história, tanto no nível coletivo quanto no nível pessoal. Todos os profissionais clínicos estão mais do que familiarizados com o padrão cíclico de muitas crianças abusadas que crescem para se converterem em adultos abusadores. Então, como é isso? Né? A compulsão à repetição se expressa dessa forma. Então, no caso das mulheres, e isso é clínico, pesquisas clínicas demonstram isso, a menina que sofreu abuso infantil, normalmente ela vai dar sequência a esses abusos infantis, sendo objeto de abusos emocionais, de abusos psicológicos do novo companheiro, tá? E o homem, ele vai tentar resolver abusando de outras pessoas. Esse menino que sofreu abuso sexual, ele vai abusar dos outros, tá? Isso é inerente à energia yang predominante no homem, a energia masculina, e inerente à energia yin, a energia feminina predominante nas mulheres. Então, as mulheres tendem a tentar solucionar o conflito interno, passando novamente pelo mesmo abuso. Ela passa de novo, ela passa de novo, ela passa de novo. E os meninos tendem a tentar solucionar o conflito se colocando no papel do abusador. Então, eu vou dar um exemplo mais fácil para vocês entenderem. Duas crianças, um menino e uma menina, são criados num lar onde o pai, ela era alcoólatra, tá? E aí essa menina, ela se casa com um alcoólatra quando ela cresce. E esse menino se torna um alcoólatra. Entenderam? Tá bom? É assim que as energias, de um modo geral, elas vão tentar solucionar o conflito através desse mecanismo, dessa questão aqui, desse mecanismo que é a compulsão pela repetição. Tá bom? Então veja aí o que você fica repetindo na sua vida, tá? E o círculo vicioso de vítima-algoz, no qual vivem os indivíduos, se recapitula tristemente na vida dos grupos, tanto grandes quanto pequenos, né? Lembrando que a gente tem o inconsciente coletivo da nossa nação e, finalmente, o nosso inconsciente coletivo humano. Eu não seria grande coisa como psicólogo se não estivesse consciente das consequências negativas da negação. E definitivamente
Não estou defendendo a repressão das lembranças e pensamentos, dos sentimentos de dor, humilhação e raiva, nem tento passar por alto sobre eles com um suposto espírito de perdão. Isso aqui é que é importante, porque senão a gente não entende o conceito de perdão de Um Curso em Milagres, tá bom? E ele vai explicar bem isso aqui nas próximas linhas. Por isso que esse texto é tão precioso. Seguramente, em muitos casos, é necessária alguma forma de terapia. Sim, façamos todos terapia, para que as pessoas possam chegar a aceitar a dor do que foi negado durante tanto tempo. Este é um passo essencial no processo de perdão. Se é que alguém há de ir além das recordações dolorosas, das cicatrizes do passado. Das recordações dolorosas e das feridas, das cicatrizes do passado. Num sentido integrado do eu, que é o único que pode aportar felicidade e realização. É esse eu integrado, tá? Uma vez mais, não devemos negar o que nos foi feito, mas todos nós temos a capacidade de crescer além de um autoconceito de vitimização para realizar o nosso verdadeiro potencial como seres completos. Assim, demonstramos aos nossos abusadores que, independentemente de suas ações, em última instância, eles não nos feriram, porque fomos capazes de usar a experiência como um meio para o crescimento pessoal. É importante você se dar conta de que isso não significa que se deve permitir que outras pessoas abusem de nós ou dos outros, sem opormos resistência nenhuma. Aqui o ponto importante é a nossa atitude em direção ao abusador. Seguramente, alguém pode agir de maneira firme e forte para impedir o ataque e o abuso, sem os sentimentos concomitantes de ódio ou vingança. Quer dizer, eu posso colocar um fim no abuso, sem ódio e sem desejo de vingança. Como? Indo embora, saindo da situação, exercendo o meu poder de escolha. O meu marido, ele é alcoólatra. Ele me bate todos os dias. Ele me bate 3 vezes por semana. Ele me bate todas as vezes que ele bebe. Então, eu vou embora. Né? Eu não vou ficar apanhando de um marido alcoólatra. Ele quer ajuda? Eu posso ajudá-lo? Em que medida? Ele quer ir procurar o Alcoólicos Anônimos? Ele quer parar de beber? Ele admite que tem um problema com álcool? Não. Então, eu vou embora. Tá? Eu não preciso me vingar. Eu não preciso fazer isso com ódio. Provavelmente, antes de eu entrar na minha terapia, vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou fazer isso com ódio e com desejo de vingança. Mas no momento em que eu começo a me conhecer e a saber mais de mim, e a saber que de alguma maneira eu quis aquele marido alcoólatra, eu botei o meu marido alcoólatra no meu roteiro de despertar espiritual, né? E ele é uma parte integrante e fundamental do meu roteiro de despertar. Então, meus queridos, eu simplesmente posso me retirar e ir embora. Eu ainda não posso, porque eu dependo dele materialmente. Então, eu vou criar as minhas condições. E isso, num exemplo aqui, a gente poderia estar falando de um exemplo de uma esposa alcoólatra ou de uma esposa abusiva em outro nível. Eu tenho uma esposa que ela é super ciumenta e ela me coloca em situações muito delicadas. Tá, e ela tá procurando fazer alguma coisa com relação a esse destempero, a esses ciúmes? Não. Então, né? Um Curso em Milagres dá ênfase ao fato de que as nossas percepções são intrinsecamente interpretativas. Eu interpreto algo de alguma forma. A minha interpretação
interpretação, ela tem 100% a ver com o conteúdo da minha mente, com o quanto de sistema de pensamento do ego eu estou rodando, com o quanto de sistema de pensamento do Espírito Santo eu estou rodando, tá? Em outras palavras, se bem que os nossos órgãos sensoriais nos informem de cenas de ódio, abuso e sofrimento, estes não têm por que ser instrumentos que tenham o poder de nos privar da nossa capacidade de crescer, amadurecer e finalmente alcançar a paz interior. Não apenas psicologicamente, mas também espiritualmente, que é o crescimento último, né? Se a estas formas de escuridão lhes é atribuído tal poder, então a responsabilidade não está nos sucessos neles mesmos, mas sim no fato de que fizemos esse sucesso ainda mais poderoso do que o amor de Deus, a nossa fonte, o nosso guia constante para o crescimento e a nossa inspiração para a mudança. Este reconhecimento se converte na base do verdadeiro perdão. Nada no mundo, por mais repreensível, repulsivo e impiedoso que seja, tem o poder de nos arrebatar a nossa paz interna, nem a nossa sensação de plenitude e totalidade. Seguramente, o único poder que pode conseguir isto está dentro das nossas próprias mentes, e elas são as únicas que podem escolher paz ou guerra, perdão ou ataque, amor ou ódio. E aí ele continua. Este princípio supõe um desafio radical para todos nós, mas é um desafio que sabemos que pode ser enfrentado, como no exemplo inspirador das irmãs Ten Boom na Holanda, e no austríaco Viktor Frankl, durante o Holocausto nazista. Aí ele está dando exemplo de pessoas que transformaram a própria dor em força de superação e ajuda aos outros, tá? O Viktor Frankl, ele foi o fundador aí de alguma linha de psicoterapia bem importante que eu não estou me lembrando qual é, tá? Eu não sei se ele é o da Gestalt terapia. Eu acho que ele é o da Gestalt, tá? Deixa eu ver aqui para contar para vocês, peraí. Então, ele foi um neuropsiquiatra austríaco, fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, da logoterapia e da análise existencial, tá bom? Não foi a Gestalt, muito bem. E ele tem uma frase célebre, que ele diz que ele encontrou o sentido da própria vida, ao ajudar as outras pessoas a encontrarem o sentido das suas próprias vidas. Não é lindo? Assim, não temos por que dar aos sucessos das nossas vidas individuais o poder de privar-nos de alcançar a mais alta meta, elevada meta espiritual a qual podemos aspirar. Conhecer verdadeiramente a nossa identidade como espírito, parte da unidade viva e amorosa de Deus. Os exemplos extremos de brutalidade podem nos oferecer a oportunidade de superar a tentação fácil de odiar, chamando a mudança ao amor interno, para que esse amor nos ensine a perdoarmos os demais e, portanto, a nós mesmos, né? Porque eu também vou precisar me perdoar por eu ter escolhido aquele roteiro de dor para minha encarnação, né? Uma lenda medieval nos oferece um lindo exemplo desta visão do verdadeiro perdão, um ideal que todos devemos ter a esperança de alcançar em algum dia. Jesus e seus discípulos tinham se reunido para voltar a recriar a última ceia. Estavam esperando ao redor da mesa, enquanto um lugar permanecia vazio. E então Judas entrou. Jesus foi até ele e o saudou afetuosamente. Bem-vindo, meu irmão. Estávamos esperando você.
Seguindo a mesma linha, o filósofo cristão do século III, Orígenes, ensinou em palavras que o faziam não ser muito apreciado pelas autoridades eclesiásticas da época, né? Que até o diabo seria salvo em última instância, né? No final de tudo, até o diabo vai ser salvo. Eu acredito nisso, né? Em outras palavras, cada fragmento aparentemente separado da criação espiritual de Deus quer retornar à casa e o fará, pois o amor de Deus somente pode abraçar a totalidade. Assim, o nosso perdão aqui no mundo reflete a totalidade e a unidade que todos nós compartilhamos como espíritos, como espírito. Em resumo, portanto, o perturbador exemplo da doutora Lois Einhorn, de uma forma extrema de vitimização brutal, nos oferece uma oportunidade a mais de projetar a nossa interpretação dos sucessos, dando a eles o poder de destruir a nossa visão de uma humanidade comum. Aqui não é dos sucessos não, tá, gente? Aqui é dos fatos, né? Dos fatos acontecidos, perdão. Eu acho que eu li errado lá na outra frase, tá? É dos fatos. Projetar a nossa interpretação dos fatos, dos sucedidos, dos ocorridos, tá? Isso aqui é uma tremenda de uma falta cognata que se a gente não lê com muita atenção, passa batido, tá? Eu vou tentar achar aqui a frase que eu li errado e reler para vocês. Não obstante, outra maneira de olhar a situação é que todos nós estamos pedindo ajuda, especialmente os algozes sádicos, o que reflete a nossa identidade comum como espírito. Se Deus é verdadeiramente amor, então a totalidade desse amor não pode ter exceções. Assim, até o ato mais odioso demonstra, se for olhado com bondade, um pedido desesperado de ajuda e amor, que está logo atrás da sua forma impiedosa. Na mesma chamada que clama em todos nós. Aprender a dar voz a essa chamada, a esse pedido, é a única coisa que dá significado a este mundo. Deixar sem escutar esse pedido acarreta o terrível risco de perpetuar uma vida de ódio justificado, que busca continuamente castigar aos outros em lugar de reconhecer misericordiosamente a nossa própria necessidade de misericórdia e perdão. Nestes dias de crise mundial, todos estamos contemplando as horríveis implicações de não escutarmos esse chamado. A nossa única esperança, pessoal e coletiva, reside em olharmos esse ódio que guardamos dentro e que nos une a todos na loucura e que, por sua vez, é a defesa contra o amor que nos une a todos na sensatez. Nessa esperança é onde achamos o verdadeiro reino de Deus, um Deus de amor a que tudo inclui, um Deus de perfeita unidade, um Deus cuja plenitude abarca a totalidade, sem exceção, tá? Então, gente, é aqui que ele fala, né, sobre essa questão de como perdoar o abusador, né? Vou fazer algumas considerações aqui, finais, alguns comentários. Deixa eu ver se eu consigo achar a palavra aqui, só um minuto, vou pausar o vídeo. Achei, tá? Achei. Então ele diz assim: se a estas formas de escuridão lhes é atribuído tal poder, né, os abusos, então a responsabilidade não está nos fatos em si mesmos, mas sim no que fizemos, e sim no fato de que nós fizemos esse fato algo ainda mais poderoso do que o amor de Deus, a nossa fonte, a nossa orientação constante para o crescimento e a nossa inspiração para a mudança, tá? Então vou gastar aqui uns 2 minutinhos para comentar essa história do perdão ao abusador, né? Então, o que acontece quando a gente vai encarnar? A gente tem uma quantidade de culpa muito grande, né? Uma quantidade de crença no pecado muito grande, porque a gente só está pensando
nós estamos pensando sendo governados apenas pelo sistema de pensamento do ego. Essa culpa, essa crença no pecado, que origina a culpa e o medo, né? A culpa no presente, o medo do futuro, ela é uma energia densa que vem com a gente quando a gente encarna. E essa culpa, ela vai precisar ser projetada notadamente nos primeiros 7 anos das nossas vidas, a começar a contar pelo período que a gente está dentro da barriga das nossas mães, né? Um pouco menos nos próximos 7 anos, até os 14 anos, tá? Mas aí, fechou os 14 anos, o indivíduo ele tá pronto para começar a encarnação dele, tá? Então a gente traz essa culpa. E essa culpa, ela vai obrigatoriamente ter que ser projetada, tá? E a projeção dessa culpa vai se dar nos abusos físicos, sexuais, emocionais, na privação, na pobreza, na doença, na morte dos entes queridos, nas perdas, e nessas 5 que estão incluídas nessas 5 feridas da nossa infância: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça, por ordem da chegada dessas energias no nosso campo, tá? Então a gente encarnou e veio com essas energias densas que a gente teve que projetar. A luz que pode ser derramada sobre a experiência é justamente o meu pedido pelo aprendizado que aquela experiência me trouxe, né? Toda pessoa que passou por sofrimentos muito grandes na própria infância, ela vai se tornar uma pessoa muito sensível ao sofrimento alheio. A possibilidade de ela se tornar uma pessoa muito compassiva é muito grande. E ela muito provavelmente vai querer trabalhar para ajudar alguém, vai querer trabalhar em prol da humanidade, tá? Essa mestra americana que eu falo muito dela para vocês, a Teal Swan, ela é lindíssima, ela é uma mulher lindíssima. E ela fala, ela passou por abuso sexual durante anos na vida dela, acho que durante um período de, sei lá, mais de 5 anos. Ela vivia numa comunidade lá, que se eu não me engano era Mormon, nos Estados Unidos, e ela tinha um cara lá que era tipo o mentor espiritual dela, que levava ele para casa dela, fazia todo tipo de atrocidades com ela e dizia, quando ela era criança, e dizia para ela que se ela contasse que ele ia matar todo mundo, ela e a família dela. E ela fala que o nível de dor foi tão grande, foi tão grande, foi tão grande, que fez com que ela, de alguma maneira, ela tivesse que se conectar com a espiritualidade de um jeito muito forte. E hoje ela é uma das grandes vozes, na minha opinião, da nova era, uma das pessoas mais conscientes que eu já vi falar nos meus estudos de espiritualidade, né? Até outro dia eu fiquei sabendo que a antiga dona do Portal Healing, a Git Bond, que é uma grande mestra espiritual, ela segue a Teal Swan, e eu falei assim, cara, que legal, né? Eu já sigo a Teal há muito tempo. A Teal é de uma luz, assim, muito grande, né? Muitos dos vídeos que eu assisto dela me dão clareza para eu fazer certo tipo de comentários aqui com vocês. Ela é uma grande professora minha, né? Que eu adoro. Então, gente, de alguma maneira, a gente cria essas situações nas nossas vidas porque a gente vai ter um ganho. Existe um ganho por trás. E esse ganho, nesse momento de transição planetária, vocês podem ter certeza que tem muito a ver com essa possibilidade de ajudar os outros a despertarem, tá? Tem a ver com os nossos karmas também, óbvio. Tem a ver com o que a gente decidiu que vai vir aqui saudar, equilibrar. Mas tem a ver também com a necessidade que muitas almas hoje têm de entrar no próprio Dharma, né? E de, nesse sentido, trazer alguma contribuição para o próximo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do texto. Amanhã a gente vai terminar esse livro e, efetivamente,
qual o próximo livro que a gente vai dar continuidade, tá? Muito provavelmente eu vou trazer algum texto amanhã ainda, algum texto da Marianne Williamson falando de infância de criança, do tema da criança ferida. Tá bom, meus amores? Agradeço mais uma vez pelos votos de melhoras. Lembro a vocês que a prática da lição de hoje é: eu inventei o mundo que eu vejo, eu inventei a infância que eu tive, eu inventei o pai que eu tive, eu inventei a mãe que eu tive, eu inventei essa infância que eu vejo aqui, quando eu olho para minha infância, estou inventando, né? Foi inventada lá e está sendo atualizada na invenção aqui. E essa era a mensagem, tá? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.